para o Meet, tá? Começamos. Sejam bem-vindos aqui para a nossa aula. Meu nome é Lucas Gabriel e hoje uma aula muito especial. A gente vai aqui para o concurso de Osasco, a segunda aula da nossa mentoria, aula aberta, e vai ser do assunto de frações. Na última aula, na primeira aula, a gente fez uma análise sucinta ali do edital. Se você não pegou essa análise, eu recomendo, tá, que você assista o vídeo anterior, tá ali no meu canal do YouTube. E você vai ver ali, a gente falou sobre análise, dicas de estudos, foi bem legal. Eu não vou repetir isso aqui de novo, tá ali no primeiro vídeo. Mas só coloquei aqui com vocês para indicar que a gente está seguindo à risca aqui o nosso planejamento. Nós já vimos problemas com operações, hoje nós iremos ver frações. Para a galera que está assistindo aqui nesse vídeo, o que a gente vai ter? Vai ter a parte teórica de frações, de forma bem sucinta, tá certo? Aquilo que eu aposto que cai em concurso, aquilo que mais cai em concurso, e depois eu separei algumas questões. Para a galera da mentoria, que adquiriu a mentoria, eles vão estar recebendo uma lista com 20 questões, um gabarito comentado, tanto em texto, resolução, tanto também em vídeo. Eu ali resolvendo as 20 questões. Então, se juntar essas 2 semanas, já são 50 questões aí para a galera de mentoria, fora as questões dessa lista. Então, são 55 questões em 2 semaninhas. Cada lista dessa tem uma quantidade equivalente de questões. Tem assuntos que eu coloco até mais. Então, já temos aqui os avisos, certo? Depois, no final, a gente fala um pouquinho mais. Vamos já começar aqui o nosso assunto. Hoje está um calor danado, mas vamos lá. A ar-condicionado nem está dando vazão, mas vamos que vamos. A gente vai falar aqui sobre o conceito de fração. Eu coloquei números racionais porque em alguns editais eles pedem a noção de conjuntos numéricos. E os números racionais, eles introduzem aí o conceito de fração para a gente, tá certo? No caso, são as frações com numerador e denominadores inteiros. Então, o que vocês precisam aí estar sabendo para conseguir acertar as questões de concurso de vocês? Vamos lá. Lembrando que todos esses assuntos, tudo que eu vou colocando aqui para vocês, fica salvo, tá? Vou até mostrar aqui, ó. Fica salvo. E você consegue esse material no link do vídeo, tá? Se você está vendo pelo YouTube, é só você clicar aí no link. Se você está pegando a gravação ao vivo, eu vou disponibilizar o link lá no grupo. Você vai na descrição, tem ali o material para você fazer o download. Se for da mentoria, é na plataforma. Tá tudo lá. Então, o que você precisa saber sobre fração? O conceito dela, o que é fração, o que é numerador, o que é denominador. As operações. Então vem adição, subtração, multiplicação e divisão. E depois vem potenciação e radiciação, mas eu vou deixar para falar de potenciação e radiciação ali na aula da próxima semana. Então a gente já vai pegar tudo. Então hoje eu não vou falar de potenciação e radiciação, vou deixar para a aula de potenciação e radiciação. Dízima. Às vezes cai, apesar de muitos cursinhos gastarem muito tempo falando de dízima, quando você vê as questões de pedagogos, não tem muita incidência de dízima. E problemas envolvendo frações. Estrelinha para esses dois aqui. Vamos treinar as operações. Por quê? Porque as operações elas vão dar base para que vocês resolvam os problemas, para que vocês resolvam equações de primeiro grau, sistemas de equações, porcentagem, problemas que envolvem áreas de figuras, perímetro e tudo mais. E vamos resolver problemas, porque afinal de contas, o nosso concurso vai trabalhar em cima de problemas. Tá bom? Então são esses 4 tópicos que eu vou fixar com vocês hoje, na nossa aula, na parte teórica. Então, ó, começar pelo conceito. O conceito de fração ele é utilizado quando a gente quer considerar algumas das diversas partes de um todo. Então, a fração ela está associada à divisão. Já vamos colocar aqui, ó. Diversas partes em que um todo foi dividido. Então, isso aqui está associado à divisão. Só que diferente da divisão tradicional, a fração ela considera que algo foi dividido, mas que você também pegou algumas partes. Então, quando eu considero a fração 2/5,
eu estou indicando que o meu todo foi dividido em 5 partes, eu analisei 2 partes desse todo. Então, N é um numerador, ele representa o número de partes consideradas, ó, aqui, ó, numerador, e o D, ele é o denominador, e ele representa o número de partes iguais que o todo foi dividido. Na nossa aula de razão e proporção, eu vou falar com vocês a diferença de razão e de fração. É uma diferença sutil, tá? Mas a fração ela é uma ferramenta, certo? Então ela é uma ferramenta que indica isso. E essa ferramenta ela pode ser traduzida, ela pode ser aplicada para diferentes conceitos, como por exemplo o conceito de razão. Deixa eu salvar aqui. Então esse é o nosso conceito. Numerador, denominador, as partes que foram divididas. Isso cai em concurso? Cai. Cai. Mas eu já quero frisar aqui com vocês, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Que aqui tem uma pessoa aqui que está com dificuldade de entrar. Deixa eu só copiar aqui o link. Não, Cintia, a razão não é divisão. A razão, ela indica uma comparação entre grandezas. Então, se eu falo, por exemplo, que se eu estou preparando, por exemplo, um café, tá? E eu uso uma medida de café para cada 50 ml de água. Eu não estou indicando uma divisão, entendeu? É uma comparação entre grandezas. Então, é 1 para 50. Uma medida de café para cada 50 ml de água. A gente pode expressar isso numa fração, só que não está indicando uma divisão, percebeu? Então a razão, ela utiliza a fração, mas ela não indica divisão, ela indica comparação. Consegui ser claro para você? Consegui, né? Acho que sim. Eu já quero entrar com vocês aqui na parte de soma. Deixa eu ver aqui se a pessoa conseguiu entrar. Acho que conseguiu sim. Aqui é a parte de soma e subtração de frações. E nós temos aqui 2 casos, tá bom? São 2 casos que nós vamos considerar. Primeiro caso, segundo caso. Primeiro caso. Se os denominadores forem iguais. E o segundo caso. Denominadores diferentes. Quando os denominadores são iguais, é o sonho. É o sonho de consumo. Por quê? Porque indica que o todo foi dividido em partes iguais. Então, ó, primeiro caso, se eu tenho uma soma de frações com partes iguais, eu apenas repito o meu denominador e somo cada uma das partes que estão ali de cima. 1 mais 3, 4, 4 menos 1, 3. Não tem mistério. Agora, o segundo caso, quando os denominadores são diferentes, é onde eu quero reforçar com vocês. Por quê? Eu não posso, por exemplo, pegar a fração 1/2 e 1/3 e somar do jeito que está. Ei, som? Foi. Eu não posso pegar as frações 1/2 e 1/3 e somar do jeito que está. Por que eu não posso fazer isso? 1/2 indica que o todo foi dividido em 2 partes. Então eu peguei uma parte de uma divisão por 2. 1/3 significa que esse todo foi dividido em 3 partes. Eu peguei uma de uma divisão por 3. Ou seja, as partes são diferentes.
Se eu pegar R$ 6 e dividir em duas partes, eu vou ter R$ 3. Se eu pegar R$ 6 e dividir em três partes, eu vou ter duas. 3 é diferente de 2. Eu não posso somar, então, as partes, porque elas não são iguais. Tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente precisa igualar os denominadores. E aí o professor ensina para vocês um método, que é utilizando a MMC, não é isso? Mas eu vou ensinar um outro método para vocês que se chama método borboleta. Vou colocar aqui, ó. O método borboleta ele é excelente para somar frações. Acompanha aqui comigo. Você vai multiplicar 1 com 3, vai multiplicar 2 com 1 e vai multiplicar 2 com 3. Então, ó, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Resposta 5 sextos. E aí nós somamos as frações. Salvando aqui. Gostaram desse método? Quem aí não conhecia esse método? Quem não conhecia esse método? Eu vou treinar ele mais com vocês, tá? Ô, Jane, quer falar algo? Você ligou o microfone? Oi, boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, né? Tudo bem, tá no início da aula aí. Então, matemática é uma das matérias que eu sempre tive dificuldade, né? Uma matéria que eu nunca gostei muito. Sempre tive um pouquinho de dificuldade na matemática. E, sabe, eu tento, assim, aprender, ver o vídeo várias vezes, o professor explicando, mas não entra muito bem, viu? Esse método entrou? Então, como eu cheguei agora um pouco já meio atrasada, né? Mas deu para pegar um pouquinho aí pela sua explicação aí. Fica tranquilo que eu vou passar mais 3 exemplos dele. Certo. Tamo junto. Fechar aqui. Não sabia até me conhecer. Perfeito, perfeito. Vamos treinar mais um pouquinho? E se for uma diferença? Como é o caso dali. Opa, deixa eu fechar aqui. Ó. E se for uma diferença, como é o caso daqui? A gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Só que atenção para o seguinte, ó. Quando eu faço 2 vezes 5, ó, 10. Mas aqui, o 3 ele está multiplicando não o 1, ele está multiplicando menos 1. Esse sinal do menos, ele acompanha o 1. Tá, gente? Então vai ficar 3 vezes menos 1, menos 3. Esse é o único cuidado que vocês têm que ter. Ou se você não quiser utilizar essa ideia, só pensar no quê? Estou fazendo a multiplicação, o sinal que tiver no meio eu vou manter. Tá? Também é a mesma ideia. Ele, ó, 3 vezes 5, 15. Faça a conta de cima, 10 menos 3, 7 quinzeavos. Ele, então, é maravilhoso. E se for, perdão, mais de duas frações que eu estiver somando. Se eu estiver pegando aqui, ó, 2 quintos, somar com 1 terço, menos 1 meio. E se eu tiver que fazer isso daqui? Pode repetir o 3 vezes. Ah, sim, ó. A gente faz aqui as multiplicações. Eu vou repetir o método. Tá bom? Ó, 2 vezes 5, 10. 3 vezes menos 1, menos 3. E o 3 vezes 5, 15. Então a gente troca o MMC por 3 multiplicações. Tá bom? Isso aí, cuidado com o sinal de menos. Muito cuidado. De nada. Aqui, ó, quando nós temos 3 frações, o que a gente vai fazer? Eu vou somar
duas em duas. Então, eu vou somar essas duas frações aqui primeiro. Eu vou fazer, ó, 2 vezes 3, 5 vezes 1, e aqui, ó, 5 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 5, 15. E repito a outra fração. 6 mais 5 vai dar 11. E agora nós fazemos o método de novo. Então você pode fazer esse método sucessivas vezes. Vou continuar a conta aqui em cima. 11 vezes 2, 22. 15 vezes menos 1, menos 15. 15 vezes 2, 30. 22 menos 15, 7/30. E aí você somou as frações. Em geral, vocês não vão ter muitas frações para somar no concurso, tá? Em geral são 2, 3. São geralmente problemas aí que envolvem partes. Então, geralmente é isso que acontece. Mas eu vou deixar aqui o meu aviso. Deixa eu aparecer aqui. Ih, caramba. Perdão. Saiu. Deixa eu voltar aqui. Perdão. Às vezes acontece. Não. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui o material, tá? O material ele tá salvo. Só um minutinho. Pronto. Senão a gente perde as anotações todas. Aí, viu? Só esse daqui que eu vou ter que fazer de novo. Bom que eu faço mais um exemplo. Deixa eu botar aqui uma retificação. Isso é porque eu estou fazendo muita gravação utilizando o tablet. Aí acaba que ele fica devagar, devagar. Ó, cuidado. O método borboleta não é indicado quando somamos ou subtraímos muitas frações. Por que isso? Vamos lá. Por que ele não é indicado para somar e subtrair muitas frações? Pronto, agora salvou. Porque quando vocês têm duas frações, ele é ótimo, melhor método. Três frações, se você multiplicar rápido, ok. Agora, quando você tem 4, 5, 6 frações, você acaba tendo que fazer muitos cálculos pelo método borboleta. Então, não é indicado utilizar ele. O que é indicado, então? MMC. No caso, o MMC faz parte aqui do nosso cronograma. Tá vendo? MMC, MDC. Não está recebendo áudio? Oi, alô? É só você, Giovana, que não está recebendo? Para mim aqui está dando ok. Mais alguém? Não? Ótimo. Deve ser algum problema de conexão, Giovana. Você tenta entrar e sair. Tá? Tenta assim, ó, sai e entra usando o mesmo link, que aí volta ao normal. Reseta. Aqui a gente vai ter aula de MMC e MDC. Então, para eu ensinar esse método, eu teria que ensinar o MMC. A gente já vai ter aula de MMC. E aí eu vou deixar para aquele momento. Vou colocar só mais um exemplo aqui de muitas frações, tá? Para a gente fixar ainda mais o nosso conteúdo. Vou colocar 2/3 menos 1/4 mais 3/5.
Ó, 2 vezes 4, 3 vezes menos 1 e 3 vezes 4. A gente soma 2 por 2 e vai fazendo cálculo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 4, 12. 8 menos 3 vai dar 5. Aí sobra 5 dozeavos. Mais 3 quintos. Perceberam que eu tomei cuidado com o sinal, tudo direitinho. Agora nós fazemos aqui, ó, novamente a multiplicação. Multiplica aqui. Multiplica aqui. Multiplica aqui. 5 vezes 5, 25. 12 vezes 3, 36. Olha como é que os números vão ficando grandes. 5 vezes 12, 60. 25 mais 36 vai dar 61. Bonitinho. Isso aí é muita gravação para turma de mentoria. Eu estou com essa mentoria de Osasco, eu estou também com uma outra para professores de matemática de São Sebastião, não. Estou aqui com São Pedro da Aldeia da Cabeça. São Pedro da Aldeia. Também estou com São José dos Campos. E já vou abrir mais uma para Mogi das Cruzes e uma outra também. Cheio de turma. E aí vai. Tudo bem? Perfeito, né? Primeira parte concluída com sucesso. Vamos agora para multiplicação de frações. Multiplicação de frações é coisa linda, tá? Vou até botar aqui, ó, coisa linda. Por que a multiplicação de frações é coisa linda? Porque ela é aquilo que a gente imagina que seja. Eu vou pegar esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que são 3 sobre 2 vezes 5 sétimos. Como que a gente imagina que seria uma multiplicação? Ah, vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Exatamente. Você vai fazer 3 vezes 5, 2 vezes 7. Não tem mistério. A única atenção que eu vou trazer aqui para vocês é se vocês estiverem multiplicando uma fração por um número inteiro. A gente tem que lembrar que todo número inteiro ele tem um número 1 aqui escondido. Todo número inteiro ele pode ser escrito na forma de fração. 3 é 3 sobre 1. 3 dividido por 1. Se fosse 4, 4 sobre 1. 10, 10 sobre 1. Então é só te multiplicar aqui, ó. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. E finalizamos. Apesar dela ser uma operação relativamente simples, ela é a que mais cai em concurso. É a que mais cai. Por causa dos problemas que envolvem ali frações. Tá? Inclusive, eu já vou pular aqui e vou fazer algumas questões com vocês que estão ali na frente. Já vou pular aqui uma parte aqui do conteúdo que eu quero resolver. Essas 3 com vocês, tá certo? Essas 3 em sequência. E depois nós vamos para essa aqui, a questão 5. Tá bom? E deixamos para o final essa daqui. Aqui, ó. Calcule 2/3 de 600. Aqui para a questão 1. Isso aqui é uma dica que eu sempre trago para os concurseiros. Quando a gente fala 2/3 de algo, 3/4 de algo, 20% de algo, vocês vão trocar esse D pela operação de
multiplicação. Isso ocorre com frequência, tá bom? Isso aqui vai ficar 2 vezes 600 sobre 3 vezes 1, 3. Outra dica também que eu passo para vocês. Tentem fazer a divisão primeiro. Eu sei que vocês sabem multiplicar por 2, mas criem esse costume desde a primeira aula a fazer o quê? A primeiro, só um minutinho, a primeiro dividir e depois multiplicar. Então, a 600 dividido por 2 vai dar 200. Resultado 400. Por que é importante que você primeiro divida e depois multiplique? Se você multiplicar, o seu número vai ficar muito grande e depois para dividir vai ser mais difícil. Então, primeiro você divide ou simplifica e depois você, para tornar o número menor, para então você multiplicar. Como, por exemplo, esse item 2. O item 2 são 3 frações e depois um número. Então, nós vamos trocar todas essas operações, todos esses termos. Ali já está falando o quê? Da questão 2, Nilton? Só para eu entender o seu comentário. Está falando do item 2? Ah, desculpa. Desculpa, é 600 dividido por 3, que vai dar 200, aí depois multiplica por 2, que dá 400. Desculpa. Desculpa, realmente, eu posso ter falado mesmo. Esses errinhos acontecem, ainda mais o calor que está fazendo. Dá para perceber que o professor de vocês é carioca, né? Do Rio de Janeiro. É que a gente chama Hell of Janeiro, que é muito quente. E hoje o maçarico tá ligado. 3 quartos, 6 quintos. Imagina a pessoa que deva estar assistindo essa aula, sei lá, meses depois, no inverno. Mas aqui tá frio. A gente está em novembro, gente. Então, só para vocês se ligarem. Quando a gente tem essas séries de multiplicações, olha como é que o que eu vou fazer aqui com vocês vai deixar as contas mais simples. Lembrando que no concurso nós não temos calculadora. Isso aí. Muito bem, Érica. Nós não temos calculadora. Então, olha só. Você pode começar dividindo aqui. 120 dividido por 12 vai dar 10. Vou fazer bem devagar, tá bom? E aí você repete os outros números. Coloca o 10 aqui. 4 vezes 5. E aí você pode dividir de novo. Vai dar 2. Agora aqui não tem nenhum número que você divida por 4 e dê exato. Mas você pode fazer uma coisa chamada simplificação. Você pode escolher aqui, por exemplo, 4 por 2 e dividir por 2 em cima e embaixo. Porque ambos são o quê? São pares. Isso aí, vai simplificando. Em cima vai ficar 1. Quem ficar 1, quem aparecer um número 1, você não precisa colocar. Você vai colocar aqui, por exemplo, 7 vezes 1. Não precisa. E aí o 4 vira 2. Aí você pode dividir aqui de novo. Vai dar 3.
3 vezes 3, 9. 9 vezes 7, 63. No final deu tudo certo. Professor, eu tenho que aprender simplificação? É bom, tá? O que separa... Opa, foi. O que separa a aprovação de vocês, e muito que algumas pessoas falam assim, pô, eu tenho dificuldade em matemática, eu sempre tenho problemas aqui em matemática, é porque a gente adquire alguns vícios ao longo do caminho. Um dos vícios, por exemplo, é utilizar a calculadora. Então, claro, eu com a calculadora na mão, eu ia multiplicar isso tudo, depois dividir por 4, dividir por 5, dividir por 12, e chegar em 63. Mas no nosso concurso a gente não vai ter calculadora. Então nós precisamos de técnicas. Você precisa que um professor te passe técnicas que facilite a sua vida, para que você não gaste 10 minutos resolvendo uma questão. Isso não existe. Você não tem 10 minutos para resolver uma questão de matemática. Tá? Igual essa última aqui, ó, 3 quintos, 5 nonos, 600. Se você não sabe simplificar, isso aqui vai ser o terror. Agora, se você sabe simplificar, você já sabe que você pode pegar esses 5 e esses 5 aqui, ó. Rapa fora. Pode simplificar o 3 com 9. Divide por 3 em cima e embaixo. Vai dar 1 em cima, então eu posso colocar só o 600. 9 dividido por 3, 3. Agora, coisa linda. 600 dividido por 3, 200. Coisa boa. Vou incluir também na nossa aula de hoje. Isso aí, vou incluir na nossa aula de hoje também simplificação de frações, tá? Por que cortamos o 5? Então, Érica, porque você tem o mesmo número no numerador e o mesmo número no denominador. Então, o corte ele se chama lei do cancelamento. Se você está no numerador multiplicando por 5 e denominador dividindo por 5, você está fazendo operações que são opostas. Então, você pode simplificar ela. Se você pega algo, uma quantia, por exemplo, R$ 10, multiplica por 5, vai dar 50. Divide por 5, volta para 10. Então, você pode cancelar. Vamos finalizar aqui as operações? Perfeito. Finalizar aqui as operações. Só para terminar essa parte teórica. Pode ocorrer divisão de frações, principalmente na parte que envolve equação, tá? E aqui, a regrinha é: repete a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. Larissa, sim, ela está sendo gravada e vai ser postada lá no meu canal, prof.lucas.gabriel. Se você continuar no grupo, ainda hoje eu vou estar subindo a aula, eu vou estar subindo o link. Então, você pode representar aqui a divisão de frações dessa maneira. Eu só quero colocar aqui, ó, atenção. Cuidado com o traço. Pô, cuidado com o traço. O que esse professor está falando aí? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou ampliar aqui primeiro. Ó, olhem para as primeiras colunas. Vocês conseguem notar que
nós temos frações que os traços são maiores do que as outras. Conseguiram notar, não é? Principalmente aqui nas letras B e C. Então, na letra A, o traço do meio ele é ligeiramente maior. Significa que a gente está fazendo 3/4 dividido por 2/5. Na questão B, o traço entre o 4 e o 5 é o maior. Então, volta. Então, nós estamos fazendo o 4 dividido por 5/7. Não é 4/5 dividido por 7. É 4 dividido por 5/7. Da mesma forma aqui, ó, 3/2 dividido por 5. Então, cuidado com o traço da fração. Na letra A, ó, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 4, 8. É até o traço, tem que tomar cuidado. Na segunda, a primeira é o número 4. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. 4 vezes 7, 28. Repete o 5. Na terceira, a primeira é o 3/2 e o inverso de 5 é 1/5. Por isso que eu coloquei essa atenção, ó, cuidado com o traço da fração. Porque o inverso, vamos lá. Beber até uma água aqui. Existem... Tem que ter atenção. Existem operações que, quando nós invertemos o nosso número, nós trocamos o sinal, tá? Você sabe, por exemplo, colocar aqui, que o inverso da adição é a subtração. E o inverso da subtração é a adição. O inverso do vezes é a divisão. E o inverso da divisão é o vezes. Eu posso pegar, por exemplo, essa operação aqui e eu trocar ela por uma adição. É só eu pegar o meu número 2 e usar o inverso dele. No caso, o inverso aditivo. O inverso do 2 é o menos 2. Eu posso pegar o 4 dividido por 2 e mudar por uma multiplicação. É só eu pegar o 2 e trabalhar com o inverso dele. Eu só não te chamei pelo nome porque está escrito Vila Piauí no seu nick. Mas conseguiu entender? A Jane? Tá bom. Conseguiu entender, Jane? Por que a gente faz o inverso da segunda? A gente faz o inverso e troca o sinal. Minha sugestão, vocês que estão estudando, vocês que fazem parte da turma de mentoria, tá? Inclusive, no final da aula eu vou falar um pouquinho mais sobre a turma de mentoria, tá? Assistam a aula mais de uma vez. Eu estou passando um conteúdo por semana. E, além disso, questões para fixar, tá bom? Então, minha sugestão aqui para vocês. Tá assistindo hoje? Ótimo. Permaneça assistindo as aulas ao vivo, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença a longo prazo. Ficou com dúvidas? Vai e assista a aula de novo. E aí, tá fazendo parte da mentoria? Professor, fiquei com dúvida aqui nessa parte. Me manda uma mensagem, tá? Todos os alunos da mentoria têm isso. Todos os alunos da mentoria. Diane, quer falar algo? Você ligou o microfone? Isso, sou eu mesma, Deane.
Deane, perdão. Você falou aí sobre um grupo, você fez algum grupo? Porque assim, eu entrei pelo grupo que as meninas fizeram, né, do concurso aqui de Osasco. Aí Uhum. elas jogaram o link no grupo e aí eu entrei por esse link. Mas você tem algum grupo específico do WhatsApp? Sim, sim. Nós temos o grupo que a gente está divulgando as aulas, que eu divulgo materiais, essa parte gratuita, e nós temos também um grupo de mentoria. O grupo de mentoria, ele é mais específico, ele é pago também. Valor muito acessível, tá? Até no final da aula eu vou comentar ali com vocês. Se você estiver curioso, você pode pegar o link ali no WhatsApp, tá? No WhatsApp tem o link ali para você ter as informações da mentoria. E a diferença do grupo gratuito da mentoria é que a mentoria recebe material, listas, tem o meu contato, pode tirar dúvidas comigo durante a semana toda, sábado, domingo, feriado. E além disso, tem os gabaritos das listas, a gravação das questões das listas, e além de lives toda semana, tá bom? Aí, ó. Valeu, Érica, tamo junto. Opa, Nildo, obrigado. Valeu cada centavo, que bom. E é um valor bem acessível, cara. Ele não é mensal. É um valor que vai até a data da prova. Então são 4 meses. Tá? Se tiver curioso, você pode clicar ali no link, você vai ver. E ou só esperar um pouquinho. Tá bom? Então, já dei algumas dicas aqui para vocês. Agora, tem a parte assim mais de teoria, tá certo? Tem a parte assim mais de teoria para falar com vocês sobre frações e tudo mais, essa parte aqui. Mas eu vou resolver aqui algumas questões, tá bom? Vou resolver essa 4 aqui, a 4 e a 5, que eu tô querendo fazer com vocês, que são questões de concurso, tá? Que eu tirei da banca. Vamos aqui, ó. Se a soma das frações 1/4 mais 2/5, deixa eu só tirar aqui, ela é igual a n sobre 100, quanto que vale o valor de n? Aqui, olha só. Eu tô pegando essas duas frações aqui, tô falando que a soma é igual a isso. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é essa operação. Mas nós já aprendemos que somar frações não tem mistério nenhum. Dá mais assim, não é? 5 vezes 1, 5. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. 8 mais 5 vai dar 13. 13 vinteavos. Essa aqui é a nossa fração. E nós vamos ter que comparar com essa daqui. Nós podemos fazer isso daqui de duas formas. Eu vou fazer as duas maneiras com vocês. As duas são ótimas. Você escolhe aquela que fica melhor para a sua visão. A primeira que é utilizando a equação. Você vai pegar essa daqui e vai igualar a n sobre 100. Você vai ter aqui uma coisa que nós chamamos de proporção. Adiantando já o assunto de proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É aquela famosa multiplicação cruzada. 20 multiplicar n, fica 20n. Vou desativar aqui o som, tá? Aí depois eu abro para dúvidas. Tá bom? Só um minutinho. E o 13 vezes 100 vai ficar aqui. Não recomendo que vocês multipliquem. Passa a dividir no primeiro. Divide o 100 por 20. 20, 40, 60, 80, 100. Vai dar 5. E agora é só multiplicar 13 vezes 5. 3 vezes 5, 15, 65. Letra B. Essa é a primeira forma, utilizando equação. Ela é boa? Ela é boa. Tem uma outra que é bem legal. Você pega o 13 sobre 20, n sobre 100. Moças e moços que estão participando aqui da live.
Qual o número que eu tenho que multiplicar ao 20 para o 20 se tornar 100? É multiplicação, tá? Qual o número que eu tenho que multiplicar o 20 para o 20 virar 100? 20 vezes quanto que dá 100? Vezes 2? Vezes quanto? Isso aí. 5, né? Vezes 5. Tudo bem? Então, o que acontece? Se para o 20 virar 100 eu tenho que multiplicar por 5, então aqui eu também multiplico por 5. E aí você faz muito mais rápido. Nossa, por que ninguém não me explicou isso aqui antes, né? Esse pessoal que não explica as coisas, né? Tá aqui a primeira forma, você faz utilizando proporção, que é válida, tá? Muito bacana também. E tem a segunda, que é utilizando comparação. E essa daqui ela vai brilhar no assunto de geometria, área de figuras planas. Nossa, a gente vai trabalhar muito com isso. Vocês vão pegar questões que em vídeos no YouTube, professores vão estar fazendo usando métodos e métodos. A gente vai fazer em 2 linhas. Perdeu um pouco aonde? No primeiro ou no segundo, Érica? Na segunda parte? A segunda parte você começa pelos números que você possui, tá? O 20 e o 100, que estão ali explícitos. O N você não sabe quem é. É o seu termo desconhecido. E aí você pensa, 20 para chegar a 100, eu tenho que multiplicar qual o número? Qual o número que multiplicado por 20 chega no 100? É 5. Até aí tudo bem, Érica? Que 20 vezes 5 chega no 100? Ok? Então, o de cima tem que seguir a mesma linha. Se embaixo você multiplica por 5, em cima também tem que seguir a mesma linha. Então é só fazer 13 vezes 5. Você pega qual é o fator multiplicativo embaixo e aplica também em cima. Agora entendi! E se o número não der para multiplicar? Sempre dá já. No caso, pode ser um número decimal, pode ser uma raiz, sempre dá. E se você não conseguir achar logo de cara, for um número mais difícil de você achar, aí faz pelo primeiro método. Mas se for assim bonitinho, já cai dentro. Mas aqui para esse item também, esse item aqui é muito importante. E para a galera da mentoria, eu separei uma lista com muitas questões disso daqui. Todas elas vão estar com gabarito em vídeo e comentário. Esse modelo é o que mais cai. Vamos então fazer ele. Certa quantia foi repartida entre os irmãos Alceu, Breno e Caio. Alceu recebeu a terça parte do total. Breno recebeu 2/5 do total. Qual é a fração do total que coube a Caio? Vamos aos dados. Alceu, a terça parte. Então foi 1/3. Breno, 2/5. E aí você quer saber do Caio. Primeira coisa que nós vamos fazer é somar Alceu mais Breno. Com certeza, Érica. Ó, você tem 2 maneiras. Ou você clica no link ali do grupo do WhatsApp, tá bom? Tem ali o link de acesso direto à plataforma, tá? Informações ali de pagamento, tudo direitinho. Ou você pode me mandar mensagem no privado, que eu te auxilio, tá? Como você achar melhor. Fique à vontade. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. 1/3 mais 2/5. Tá bom? Vai somar. Gente, eu vou fazer de preto porque não pega o marca-texto. Fica esquisito, tá? Perdão. Ó,
Borboleta, borboleta, borboleta. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Nossa, a gente está somando fração tão rápido, né? Agora a pergunta valendo uma vaga para o concurso de Osasco. Brincadeira, mas pergunta dos milhões. Galera, conceito de fração. Se 11 são as partes que eu tomei, 15 é o total de partes. Se 11 das 15 partes pertencem ao seu e o Breno, quantas partes sobraram para o Caio? 4 de um total de quantas? Para fechar bonito. Isso aí. Foi o que sobrou para o nosso amigo 4 15 aves, letra E. Viram que lindo? Não fizemos equação. Dependendo do vídeo aí, do professor que você assista, o cara vai fazer até por equação, gente. Meu Deus do céu, não precisa não. É só usar o conceito de fração, cara. Se 11 das 15 partes for já o seu e Breno, cara, o método borboleta é lindo. Se você pegar todas as dicas que eu passei nessa aula e aplicar em uma questão, olha a rapidez que a gente fez. A gente não fez por equação, que usou o método borboleta, somamos de forma muito rápida. Ah, então se foi 11 de 15, então sobraram 4 de 15. Letra E. Acabou. Mas vai pensar, gente. É assim, é resolvendo questão. Vou salvar aqui o material. Vou falar bem rapidinho com vocês sobre a mentoria, que algumas pessoas de vocês perguntaram. Tá? A mentoria de Osasco, ela é um dos vários projetos que eu faço, tá? Aqui na página, aqui no Instagram. Eu já faço projetos pela página há 3 anos, só que preparando concursos mais de 10, tá? E eu abro turma para Osasco, SMSP, SESP, agora Mogi das Cruzes, tem São Pedro da Aldeia, São José dos Campos, concursos para várias questões, vários locais do Brasil, tá? E a gente está abrindo essa mentoria para Osasco, porque tem uma quantidade boa de questões na matemática e a gente precisa se preparar, tá bom? Concurso é diferente da época do meu pai, que era 50 candidatos para 100 vagas. Agora é absurdo. A gente precisa estar no nível de preparação muito alto, tá bom? A metodologia que eu utilizo é você ter aulas ao vivo. Faço completamente diferente das outras pessoas. As pessoas colocam uma live por mês. Eu coloco uma live por semana. E ainda falo uma coisa para vocês. Promessa é dívida e está gravado. Quando a gente entrar em férias, a gente vai ter 2, 3, 4 lives por semana, tá? Porque o nosso concurso é em março, ainda tem janeiro. Janeiro, a gente vai aproveitar? Vai aproveitar, mas a gente também vai estudar. Eu vou montar um horário específico para vocês, para a gente chegar, estudar e sobrecarregar vocês de questões, materiais, listas, simulados, para que vocês dominem isso tudo. Não só para o concurso de Osasco, mas para qualquer outro que vocês forem fazer. Tá bom? A gente vai trabalhar tudo em cima do edital, só as questões da VUNESP, e vocês vão ter todo o acompanhamento. É uma mentoria. Vocês podem tirar dúvida comigo de todas as questões da lista. Eu vou atender vocês, tá? Não importa se é feriado, não importa o que seja. Eu já cheguei à casa das centenas de alunos. Só em 2 projetos que eu montei, que foi Paraná e São Paulo, SESP, nós chegamos a quase 300 alunos. Só São Paulo e Paraná, somados. Fora a SME, fora os grupos que eu já tenho. E colecionamos aprovações. Eu não coloquei elas aqui pequenininhas porque eu gostaria que vocês olhassem. Ó, tem aluno meu já se preparando para PF. Passou para perito criminal, pedagogia. Ela era pedagoga, só que ela estudou matemática comigo e ela está confiante para tentar Polícia Federal. É nesse nível, tá? Ela falou assim, por que eu vou ganhar 5 mil se eu posso ganhar 11, 12? É nesse nível, tá? E prova prática também, alunos aprovados, isso aqui é classificação a Ilane aqui, ó, superior, é professor de matemática, que eu fiz preparação. Ela aqui, ó, foi classificada para o último concurso de São Paulo, tá? Então, só alegria, eu trouxe as últimas aprovações que a gente teve, últimas classificações, tem muitas outras, eu coloco tudo lá no Instagram. E uma coisa que eu vou falar aqui com vocês, tá assistindo a live, quer fazer parte da mentoria? Eu trabalho com turmas com essa quantidade de alunos.
tá? Porque eu faço vários projetos. Só na primeira semana eu tenho que olhar ali de novo, mas a última vez que eu entrei, foram 35 pessoas que fecharam. Isso na primeira semana. O edital ainda nem, a inscrição ainda nem saiu. Tá? Primeira semana de divulgação, 35 pessoas já se inscreveram ali na mentoria. Essa é a segunda live que eu estou fazendo ao vivo. Tá? Isso aqui vocês podem parcelar até 12 vezes. Não é pagamento mensal. É uma vez só. E aí você vai ter aula. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses. Gente, cada mês está sendo R$30. Tá muito em conta. Muito em conta, muito em conta. Tá bom? E por isso tudo que a gente está oferecendo. Ok? Se você quiser se inscrever, quer fazer parte, lembrando que só o nosso grupo de mentoria está com 560 pessoas. Então, quer fazer parte? Quer fazer parte aqui da nossa turma? Clica ali no link. Se você está assistindo no YouTube, link na descrição, tá? Tem um link no YouTube, tem um link ali no grupo. Você pode falar diretamente comigo também, que eu envio para você. Faço todo o trabalho de atendimento, sem problema nenhum. Eu vou fechar aqui a gravação só para facilitar aqui a minha vida na hora de fazer a edição.